Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo. Eu gostaria de conversar com você hoje sobre o texto de Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao 17, que diz assim: Pouco depois ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão e disse: Não chores. Aproximando-se Jesus, tocou o caixão, e ao pararem os que o levavam, ele disse: Moço, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Então o medo dominou todos e glorificaram a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia propagou-se por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Que maravilhoso esse texto. O grande tema do Evangelho de Lucas é que Jesus Cristo é o Salvador divino. Antes do nascimento de Jesus, um anjo, um mensageiro, que foi enviado a Maria, e ele lhe disse que Maria ficaria grávida e que ela teria um filho, e que esse filho chamaria Jesus, que significa o Senhor salva. O primeiro anúncio público de Jesus, que Jesus faz a respeito de sua missão, ele declara explicitamente que ele é o Salvador divino, de quem falam as Escrituras, no livro de Atos, capítulo 4, do versículo 17 ao 21. Esse é o momento que Jesus chega na sinagoga e eles dão o livro do profeta Oséias para que Jesus leia, e Jesus abre naquela parte que fala: O Espírito de Deus está sobre mim, ele me ungiu para proclamar as boas novas. Então, a partir desse instante, sabemos que Jesus se revelou como o Redentor divino, que veio para salvar os que haviam perdido. Ele salva do poder dos espíritos imundos, como podemos ver lá no capítulo 4, versículo 33 a 36, de doenças graves, também no capítulo 4, do versículo 38 ao 40, da lepra, que está lá no capítulo 5, do versículo 12 e 13, e até do poder da concupiscência do pecado, que está lá no capítulo 5, versículo 20 e 26. Lucas mostra também que Jesus, na qualidade de Salvador Todo-Poderoso, tem autoridade e poder divino para ressuscitar os mortos. E é justamente sobre esse assunto que desejo conversar com você hoje. Trago como título dessa conversa o encontro com Jesus. Em nossa mente há um registro de que mortos são somente aqueles que estão dentro dos caixões, ou aqueles cujos médicos já assinaram o atestado de óbito. Isso, de fato, é verdade. Mas hoje, em nosso mundo, existe um outro tipo de morte. A morte espiritual das pessoas, que estão com seus olhos abertos, mas em seus ânimos, em seus sentimentos, estão mortas, paralisadas. O que fazer? Como se libertar desta morte espiritual? Quem pode devolver a vida a um espírito morto?
Jesus é o único que pode dar a vida. Ele é o único que pode libertar as pessoas da morte eterna e da morte espiritual. Neste texto lido, Jesus nos ensina 3 lições que acontecem quando nós nos encontramos com Ele. A primeira lição é que quem encontra com Jesus recebe compaixão, a compaixão de Jesus, a compaixão de Deus. No verso 13, diz que Jesus se compadece da situação daquela viúva e traz uma solução. Ele diz à viúva: não chores. Quando Jesus toca o caixão e dá uma ordem ao morto e diz: moço, eu te digo, levanta-te. Pela tradição judaica, ninguém poderia tocar um morto, a não ser aqueles que estavam participando da cerimônia. Porque se alguém além dessas pessoas tocassem o morto, essa pessoa ficaria impura. Jesus, o Deus encarnado, o Deus Todo-Poderoso, ele quebra esse tabu e faz um grande milagre à vista de grandes multidões. Tanta multidão que o acompanhava, como a multidão que estava acompanhando esse funeral. Essa compaixão de Deus, de Jesus, não é só pela viúva. Jesus se compadece por mim, se compadece por você, e Ele quer fazer parte das nossas vidas. Ele quer nos ajudar, quer solucionar os nossos problemas, nos proteger. Um exemplo muito claro disto é quando Jesus entra em Jerusalém e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha ajunta os pintinhos embaixo de suas asas, e vocês não quiseram. Todos nós temos uma ideia de que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, e de fato Ele é. E lendo esta fala de Jesus, como podemos entender esse paradoxo? Como que um Deus que pode tudo, que pode fazer tudo, e não consegue trazer alguém, não ajunta as pessoas como Jesus tem falado ali. Podemos entender isso com a história de um rei. Um rei que ele era um rei poderoso e ele queria conquistar o reino vizinho. E ele consegue essa conquista, ele consegue conquistar esse reino e traz dali uma princesa. E ele se apaixona por essa princesa, ele casa com essa princesa. Só que no decorrer dos dias, no decorrer dos tempos, ele percebe que no olhar da princesa há uma tristeza, há uma solidão. E ele pega e pergunta para a princesa: por que você é assim? O que eu posso fazer para que você fique feliz? E a princesa fala assim para ele que ela só ficará feliz de novo se ela for devolvida ao seu reino. E então o rei fala para ela assim: mas se eu te devolver para o seu reino, eu posso correr o risco de te perder. E ela fala assim: mas se você não me devolver para o meu reino, eu nunca vou ser feliz. Então, com essa história, podemos entender a ação de Deus. Deus, ele nos ama, mas ele deixa livre tudo o que ele ama, para que haja uma decisão da minha e da sua parte. Que você possa entender hoje que Deus, ele te deixa livre para decidir se você quer ou não ficar perto dele, buscar ele, ter um encontro com ele. Essa história, como eu já mencionei, nos faz entender que aquele que ama deixa livre aquilo que ele ama. Deus é assim conosco. Ele nos deixa livres para escolher se queremos a ajuda dele ou a proteção dele ou não. A segunda lição que nós podemos aprender com esse texto
é que quem encontra com Jesus recebe vida. Esse moço era um filho único de uma viúva. O texto relata que uma grande multidão a seguia. Não há relatos que havia parentes dessa viúva no enterro. Essa mulher já tinha passado por uma grande dor de perder o marido. Agora passa pela grande dor de perder o filho. Como dói as perdas de entes queridos. Pelos costumes judaicos, essa viúva não teria mais ninguém para sustentá-la. Ela viveria pela doação e caridade das sinagogas e das doações das pessoas que poderiam ajudá-la. Realmente a situação dela era dolorosa e triste, mas Jesus ele decide devolver a vida ao filho desta viúva. Hoje em dia, existem muitas pessoas sem vida, principalmente dentro de nossas igrejas. Pessoas em profunda paralisia, em uma profunda letargia espiritual e física. Há pouco tempo eu assisti um filme chamado Tempo de Despertar. Ele é com o Robert De Niro e o Robin Williams. É um filme dramático dos anos 90 que explica exatamente como essa doença chamada letargia afeta a vida das pessoas. E é um filme muito emocionante. As pessoas estão normais e pouco a pouco os seus membros vai se atrofiando e eles ficam em estado de paralisia. Apenas os seus olhos permanecem abertos. E esse cientista, ele se dispõe a lutar pela recuperação dessas pessoas. Esse filme me despertou muito para o que está acontecendo hoje no nosso meio. A letargia afetou as nossas igrejas. Hoje a maioria das pessoas não querem saber de responsabilidade, não quer se dispor em fazer as coisas de Deus, em servir a Deus, em anunciar Jesus Cristo às pessoas, aos que estão perdidos. E a leitura das Escrituras está esquecida, o preparo das mensagens pelos líderes hoje em dia tem sido preparadas em micro-ondas. A disposição de se meditar a palavra de Deus está em poucas pessoas. Mas Jesus pode curar e devolver a vida aos atrofiados, às pessoas que estão paralisadas, da disposição em aprender de Deus e cumprir a missão que é viver e ser uma testemunha viva de Jesus. E para isso acontecer, basta uma decisão da minha e da sua parte, nos disciplinando a ter um relacionamento constante com Deus, a buscar aprender, a como levar as mensagens, a como partilhar o que está escrito nas Escrituras de uma forma fiel, de uma forma clara, que possa trazer a transformação para a vida das pessoas. A terceira lição que nós aprendemos com esse texto é que quem tem um encontro com Jesus recebe restituição. No verso 15, Jesus entrega o filho de volta à sua mãe. Quando o moço recebe a ordem, levanta-te, imediatamente ele se levanta e senta e começa a conversar. Todos são tomados de medo e glorificam a Deus dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. A notícia se espalhou
por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Essa terceira lição nos faz entender que o encontro com Jesus traz a restituição daquilo que se perdeu. Quando Deus cria o homem, Ele cria para ter um relacionamento com Ele. Mas esse relacionamento foi quebrado quando Adão desobedeceu uma ordem de Deus. Por causa desta desobediência, toda a humanidade está sem se relacionar com Deus. Muitos nem lembram que Deus existe e muitos conhecem um Deus superficial. O encontro com Jesus restitui a relação com Deus. Quando esta relação é ligada de novo, o coração é mudado, a mente é renovada, os desejos são voltados para satisfazer a relação daquele com quem nós fomos ligados de novo. A satisfação da vida se torna em fazer a vontade de Deus. E a morte não causa mais medo, porque a morte é a passagem que nos leva até Deus. Uma lenda antiga conta que um mercador de Bagdá, certo dia ele mandou o seu servo ao mercado. Dentro de pouco tempo, o seu servo volta pálido e trêmulo, e muito agitado, e disse ao seu senhor: lá na praça fui empurrado por uma mulher, e quando me virei, vi que era a morte, e que estava me empurrando. Ela olhou para mim e fez um gesto ameaçador. Senhor, me empresta o seu cavalo, por favor, porque eu terei que fugir para evitá-la. Cavalgarei até Samaria, e ali me esconderei da morte, e ela não me acharás. Então o mercador emprestou o seu cavalo ao seu servo, e ele saiu galopando em grande pressa. Mais tarde, o mercador desceu para a praça do mercado e viu a morte lá em pé entre a multidão. Foi para onde ela estava e perguntou: por que você assustou o meu servo hoje de manhã? Por que você fez um gesto a ele ameaçador? E a morte respondeu: aquilo não era um gesto ameaçador. Foi apenas um sobressalto de surpresa. Fiquei atônita ao vê-la em Bagdá, pois tenho um encontro marcado com ele hoje em Samaria. Podemos entender então com essa história que cada um de nós temos um encontro marcado em Samaria, não, em Samarra. Samarra. Todos nós temos um encontro marcado em Samarra, mas este é um motivo de regozijo e não de medo, posto que já colocamos a nossa confiança naquele que é o único que segura as chaves da vida e da morte. A minha oração é para que nós recebamos a compaixão de Deus, que Ele nos devolva a vida em todas as áreas de nossa vida que estão mortas e que Ele restitua a cada um de nós uma amizade e um relacionamento profundo com Ele, e que essa restituição seja vista em nossas vidas através de mudanças de nossas atitudes, ações e palavras, em nome de Jesus. Que essa palavra fique guardada no meu e no seu coração, e que nós sejamos avivados para fazer os planos de Deus, para cumprir os planos de Deus nas nossas vidas e levar essa vida aos que estão mortos. Que essa promessa se cumpra
na minha e na sua vida, em todas as áreas. Em nome de Jesus.